pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Comex Digital Talk. Estamos aqui na metade do penúltimo dia de evento, trazendo a Ana, professora do canal Aduaneiro, especialista Cisco Server, para falar tudo e mais um pouco desse tema que é tão debatido, que as pessoas têm tantas dúvidas. Esperamos aí atender as expectativas de vocês, Ana, e canal Aduaneiro, agora canal Invest. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao Comex Digital Talk. Obrigada por chamar, pela participação. Eu fico lisonjeada de estar aqui com vocês. E bora lá, vamos falar desse assunto tão discutido, né? Uhum. É isso aí, pessoal. Ó, são 10 perguntinhas que eu vou fazer aqui com a Ana. No final, vou fazer uma pergunta surpresa para ela. Vamos ver. E aí, mas a gente vai começar com aquele básico, porque temos públicos de estudantes, temos profissionais, apesar da grande maioria serem analistas do comércio exterior, do público do Comex Digital Talk. A gente começa com uma leve introdução. O que é o Cisco Serve e qual é o seu objetivo? Bom, gente, então falando de Cisco Serve, primeiramente, o Cisco Serve, o que ele é? É um sistema, tá? O nome dele é bem extenso, por sinal. É o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio das entidades. É bem extenso mesmo. Basicamente, o que é? Ele obriga, né, o público-alvo a prestar informações relativas às transações, tá, entre residentes domiciliados no Brasil e residentes domiciliados no exterior. Então, relativas, obviamente, a esses serviços, né, ou outras operações que produzam variação no patrimônio e intangíveis. Então, basicamente, o que ele tem? Ele tem dois módulos, né, que é o módulo de venda e o de aquisição. No módulo de venda, são registradas, né, todas essas transações que as empresas se relacionam com o exterior. Então, se uma empresa vendeu algum serviço para o exterior, ela tem que registrar no módulo de venda, bem como o faturamento, né, a emissão de nota fiscal. No módulo de aquisição, são imputadas as informações de aquisições, né, então, uma compra de algum serviço ou intangível, né, ou outras operações que produzam variação no patrimônio. Também são imputadas as informações referentes ao pagamento. Então, só a título de exemplo, quais são os possíveis serviços que teriam que registrar no Cisco Serve? Fretes, então, para aqueles da área de comércio exterior, né, importadores, exportadores que contratam frete internacional, a depender, obviamente, de algumas situações, né, de incoterms, enfim, tem que registrar no Cisco Serve. Consultorias, né, ou uma consultoria contratada do exterior, ou uma consultoria prestada para o exterior, aquisição de software, manutenções de equipamentos, né, de maquinários. Muitas vezes vem o operador do exterior para o Brasil fazer essa manutenção, né, uma reparação, ou até a transferência de um know-how, né, ou o contrário, né, é possível. E qual que é o objetivo, gente? Então, o objetivo é basicamente controlar, né, essas aquisições, né, de aquisições ou vendas desses serviços, né, ou intangíveis, ou outras operações que produzem variação no patrimônio entre o Brasil e o exterior. Temos os órgãos envolvidos, que são o MDIC, tá? O MDIC, basicamente, qual que é o objetivo dele? Qual que é o interesse do MDIC? O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior de Serviços. Então, o interesse deles, basicamente, é a estatística. Então, eles querem saber com quem que o Brasil está, quanto que o Brasil está comprando, quanto que o Brasil está vendendo, né, no âmbito de serviços, né. E só apenas a título de informação, né, é interessante, em 2017, né, foram adquiridas, né, operações de frete no aquaviário no montante de 4 milhões. Parece bastante, mas ainda é pouco. Se verificar, que eu vou falar mais para frente, o percentual de pessoas, né, que estão registrando. E o interesse da Receita Federal. Gente, Receita Federal nunca está para brincadeira, principalmente no Cisco Serve.
Então, qual que é o interesse da Receita Federal? Cruzamento de dados, tá? Eles mais do que nunca estão trabalhando para ter um cruzamento de dados mais efetivo, e eles viram no Ciscoserv uma forma de conseguir isso de uma forma bem legal. Recolhimentos de impostos, combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, então, câmbio, muito importante para o Ciscoserv, por quê? Porque a Receita Federal consegue ver para quem vocês estão mandando dinheiro, de quem está vindo o dinheiro, então, tudo isso está envolvido no interesse, né, da Receita Federal. Perfeito. E Ana, só para terminar esse embasamento, desde quando que o Ciscoserv está no ar, hein? Então, o Ciscoserv, desde 2008, tá, em 17 de dezembro, a Secretaria de Comércio de Serviços e o MDIC assinaram esse acordo de cooperação para definir quem que seria a responsabilidade referente ao Ciscoserv, para definir como que seria o desenvolvimento. Então, existe já desde 2018 o andamento das questões do Ciscoserv. Só que, claro, foram caminhando devagar. Tanto que essas duas secretarias, né, elas são gestoras hoje do Ciscoserv. Só que aí, em 2011, né, foi criada a Lei 12.546, artigos 24 a 25, e essa lei, ela autorizou, né, a instituição da NBS. Então, a NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, e aí criou-se, então, a obrigação de prestar, né, esclarecer essas transações de serviços intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio para o MDIC, né, de empresas residentes ou domiciliadas no Brasil e empresas residentes domiciliadas no exterior. Então, nota que desde 2000, né, de 2008, 2011, foi começando a sair, né, referente ao Ciscoserv. Depois, é claro, né, vieram instruções normativas, portarias conjuntas, que aí foram definindo prazos, acordos firmados entre a própria Secretaria de Comércio e a Receita Federal, bem como também a participação do Bacen, que é o Banco Central do Brasil, porque viabilizando, né, informações necessárias para um cruzamento de dados. Veja a importância do contrato de câmbio, né? E aí, depois, só falando os mais importantes, né, porque foram saindo bastante manuais, né, no início não era muito esclarecido, tudo estava meio vago, aí foram saindo os capítulos. O primeiro capítulo, então, saiu em 1º de agosto de 2012, que é o capítulo 1 da construção, e aí depois foram saindo outros capítulos, o capítulo importante, que é o nosso famoso frete, que é o capítulo 5, foi em 1º de abril de 2013, e aí em 2015 saiu a aprovação da 9ª edição dos manuais, já foi um manual mais completinho. Aí depois, em 2016, saiu a 11ª edição. Eu estou falando dos mais importantes, porque já aí do 11ª edição, já saíram telas explicativas, então começou-se a esclarecer mais, né? Uhum. E aí, em setembro, né, de 2018, ano passado, saiu a versão 2.0 da NBS. Então, muita coisa já mudou, algumas coisas caíram fora, outras novas entraram. E aí, em dezembro de 2008, então, teve a aprovação da 12ª edição, que é o que está em vigor agora. Então, é a 12ª edição e a versão 2.0 da NBS. É isso aí. Então, Eu me recordo na época de 2015 ali, quando saiu o capítulo, teve muita discussão, teve muito sim, material. Nossos colegas de mercado, nós mesmos, o próprio Canoa Aduaneiro contribuindo bastante com informação para o mercado. E eu lembro que foi um divisor de águas, né? Ali em 2015, quando o pessoal começou a realmente entender sobre o Ciscoserv, sobre esse regime especial sim. e começou a envolver um pouco mais esse processo. Não me recordo bastante que foi ali que teve uma divisão de águas do Ciscoserv e não precisa para o Ciscoserv obrigatório, pessoal. Vamos lá. Exatamente, onde o pessoal começou a se dar conta, não, agora realmente eu tenho que... Uhum. Tanto que a gente até diz que em 2014, né, que saiu a solução de consulta 257, que é a bíblia do Ciscoserv,
para, né, o pessoal da área de comércio exterior, que é o quê? Uhum. Tinha muito aquela discussão entre agentes de carga, importadores, exportadores, querendo um jogar a responsabilidade para o outro. E essa Ainda solução tem, né? saiu para ainda, ainda tem, mas essa solução saiu para, que nem você comentou, é um divisor de Uhum. águas, né? Isso aí. E quem que está dispensado do registro do Cisco Server, né? Então, quem está dispensado? Basicamente, empresas, né, optantes cadastradas no Simples Nacional e MEI, né, pessoas jurídicas, estão dispensadas. Porém, há uma exceção. Elas estão dispensadas nas operações gerais, porém, se elas utilizarem algum mecanismo de apoio ou fomento ao comércio exterior, os mecanismos de apoio é algo que também dá bastante discussão em curso, porque às vezes as pessoas não sabem exatamente o que que é, né? O mecanismo de apoio, ele é utilizado para a empresa ter uma maior, digamos assim, concorrência com o seu produto no mercado. Um exemplo, um ACC, um ACE, é um mecanismo de apoio. Então, lá no manual, para quem tem interesse, dá uma olhada mais profundamente, tem uma lista enorme de mecanismos de apoio. Então, se uma empresa é cadastrada no Simples Nacional e MEI, ela não teria que registrar. Porém, se ela utilizou um mecanismo de apoio em alguma operação, ela teria que sim registrar aquela operação em si. Então, basicamente, quem está dispensado são essas pessoas e as pessoas físicas que não, né, em nome individual ou profissional, utilizarem, né, para fins lucrativos um valor acima de US$ 30.000 dos Estados Unidos, ou moeda equivalente, no mês. Eu até não comentei na questão anterior que está sujeito ao Ciscoserv. Então, basicamente, é o quê? Quem está sujeito? Qualquer pessoa, qualquer empresa, um ente despersonalizado, pessoas jurídicas, físicas, com as suas exceções, obviamente. Então, temos o quê? Temos importadores, temos exportadores, agentes de carga, corretoras de câmbio, bancos, enfim, inúmeras empresas, pessoas que nunca imaginariam que teriam que registrar no Ciscoserv estão sujeitas sim ao Ciscoserv. A questão Uhum. é verificar onde que se encaixa, né? Entendi. Trading companies e comerciais importadoras também são obrigadas a registrar o Cisco Server. Também há registros que tem que registrar. Uhum. Precisa, obviamente, analisar cada operação, né? Porque algumas operações para trades não registra, mas aí em cursos a gente consegue aprofundar mais isso de cada operação, cada empresa, o que precisa registrar. Isso Comissários aí. de despachos, enfim, Uhum. também estão sujeitos ao Ciscoserv. Lembrando, pessoal, o canal aduaneiro aqui com bastante curso para vocês. Dê uma olhadinha lá no site deles. Tem muito conteúdo que vocês podem consumir, ter aulas e certificados aí, faz parte do processo. Se você está no comércio exterior e ainda não teve aula com o canal aduaneiro, tem alguma coisa de errado nisso aí, porque eles são líderes de mercado. É verdade. Ana, falamos tudo isso daqui, mas o pessoal está registrando? Os intervenientes da cadeia logística realmente estão registrando o Ciscoserve? Então, a gente tem informações, tá? Não é uma informação oficial publicada em artigo ou sites, enfim, mas a gente tem informações que foram faladas em eventos de que apenas 25% das empresas estariam registrando. Só que em julho, a partir de julho, tem-se informação também falada em evento de que 30% estariam registrando. Veja, é um número muito baixo. Muito Trinta por pouco. cento das empresas ainda é muito pouco. Então, assim, as empresas, infelizmente, desde 2011, e as empresas não estão preocupadas ainda em deixar a casa em ordem. Já mesmo diante de intimações da Receita para prestar esclarecimentos, a gente tem casos que a Receita está vindo pedindo informações referentes ao Ciscoserv e mesmo assim muitas empresas estão pagando para ver, infelizmente, né? É. Bom, eu entendo que como todo bom brasileiro vai esperar o bicho pegar para sair correndo e ficar desesperado, né? É, E olha que engraçado, a gente teve uma conversa com o Daniel Gobi também, aí parceiro do canal Aduaneiro, falando que só 300 empresas estão registradas no OEA, que tem que se voluntariar.
E aqui tem a informação que só 30% registrando o Ciscoserve. Percebe-se a falta de interesse, inclusive, dos intervenientes da cadeia logística em participar ativamente de tudo aquilo que está como regime especial, como benefício, por aí vai. Então, fica um recado para você, pessoal. Precisamos de vocês para evoluir o comércio exterior brasileiro. Com certeza. Então, é a participação de vocês que faz com que todos esses benefícios e os controles, as gestões e por aí vai, façam sentido, aprimorem-se e evoluam como nós desejamos. Mas agora eu vou te fazer a pergunta do passado, né? Vamos ver a pessoa que está nos assistindo aqui, ouviu tudo isso e falou assim, eu estou dentro desse 70% que não registra, eu vou me registrar, eu vou fazer o correto. E ele nunca registrou um Ciscoserve na vida. Como que ele faz? Como que ele vê o passado? Bom, gente, então o canal aduaneiro, desde o princípio, sempre orienta que as empresas façam os registros atrasados, regularizem o passado. Não regularizar o passado não é uma boa opção. Até porque a Receita Federal tem como verificar se você tem registros que deveriam ter sido feitos e não fizeram. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas falando, a Receita não tem como verificar, a Receita não vai vir atrás de mim porque eu não fiz o passado. A gente orienta que sim, gente, porque as multas por atraso são altas, tá? A empresa não fazer alegando desconhecimento, desculpa, essa não é um bom argumento, até porque o Ciscoserve vem se falando desde 2011, tá? De lá para cá saíram muitos manuais, tanto que a gente está na 12ª edição dos manuais, já estamos na 2.0 da versão da NBS, tem muita solução de consulta que esclarece muita dúvida, então alegar que não tem conhecimento não é uma boa opção. No mercado tem bastante gente já capacitada de Ciscoserve, gente que já fez curso, bastante inclusive no canal, né, bastante analistas, então assim, é questão da empresa ir atrás, recolher o passado e ele fazer um levantamento, calcular, né, valor de multas, né, para ver o quanto que teria que pagar de multa, mas a orientação que a gente dá é que sempre faça o levantamento e vá atrás da informação, mas não deixe de realizar. Legal, Ana, você falou de multa. Vamos focar aqui rapidamente, pessoal, não é para assustar ninguém, tá? Só por informação. Qual é o valor dessa tal de multa aí do Ciscoserve? Então, há 3 possíveis multas, que são multa por atraso, tá? Dentro do por atraso, temos uma opção que é R$500 por mês calendário para as pessoas jurídicas, e isso também envolve de direito público, referentes pessoas jurídicas que estão em seu início de atividade, que são isentas ou imunes, então elas estão sujeitas a R$500 por mês calendário. Para as demais pessoas jurídicas, que é o que entra a maioria das empresas, estão sujeitas a R$1.500 por mês calendário. Então, veja, se a empresa tem muitos processos, multiplica isso, dá um valor bem alto. Então, não querendo assustar as pessoas, mas o multa por atraso é um valor alto. Sim. R$100 para as pessoas físicas, né, que tiverem que registrar. Eu lembro de um caso lá de 2015 que uma trading foi multada em mais de 1 milhão. Isso eu lembro até hoje, que foi exaustivamente falado pelo mercado, porque ninguém acreditava que o Ciscoserve ia multar, ele foi lá e multou uma trading lá em 2015 com mais de R$1 milhão. Então, 4 anos depois, tenho certeza que muitas outras ainda já foram autuadas. Então. Né? Falando... E aí... pode completar, desculpa. Eu só ia completar que também tem multa, né, por informação inexata, que é 3% do valor da operação. Então, se a empresa omitiu ou ela não colocou uma informação inexata ou incompleta, que tem informações que são obrigatórias no Ciscoserve, então ela está sujeita a 3% também. Então, tem que tomar muito cuidado, além de registrar o atrasado, fazer o registro de forma correta, né? Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, vai lá, canaladoaduaneiro.com.br, vê o curso, faz direito. Beleza. E a gente tem visto que só 30%, 25%, 30% tem registrado. Mas também falta o lado da Receita incentivar,
né, o interveniente a registrar o Ciscoserve. Tem tido alguma movimentação por parte da RFB para que mais entrantes se posicionem no Ciscoserve? Então, sim, o que a gente ouviu, tá? Teve um evento da Fiesp em abril deste ano ainda, que a Receita Federal mencionou, inclusive teve o Rafael Santiago, que sempre esteve envolvido, ele é o expert em Ciscoserve, então ele está sempre envolvido nas questões do Ciscoserve, e ele, né, esteve em palestra, mencionou uma possível implementação de uma aba na nota fiscal eletrônica de serviço. O que seria essa aba, né? A gente não tem uma informação mais precisa ainda oficial ainda, mas essa aba seria para imputar as informações do Ciscoserve. Então, a empresa não conseguiria seguir adiante com a emissão da nota fiscal sem informar os dados do Ciscoserve. Ou seja, é uma atitude da Receita já querendo obrigar as empresas a fazer o Ciscoserve. Pois veja, se eu tenho que emitir nota e eu não consigo seguir adiante se eu não informar os dados do Ciscoserve, eu estou sendo obrigado a lançar as informações no Ciscoserve. Estou sendo obrigado a cumprir com o meu papel, que é recolher impostos, enfim, e informar para quem estou mandando dinheiro. Então, a Receita Federal está fazendo isso, a gente acredita que é com o intuito de aumentar esse percentual de pessoas que aderindo ao Ciscoserve, até porque hoje o Ciscoserve é um sistema à parte. Então, é um sistema que as pessoas têm que entrar, tem que ter a procuração eletrônica, elas entram lá e fazem os registros. Na nota fiscal seria diferente, né? A pessoa lá que tem que emitir nota fiscal já coloca os dados do Ciscoserve e aí emite a nota fiscal. Então, para aqueles que nunca foram atrás, no primeiro momento vai ficar bem complicado, né? Uhum. É a Receita Federal falando, façam por bem ou por mal, mas façam o Ciscoserve. Exatamente, é mais Né? ou menos isso. Legal. E se a empresa optar, vamos supor que ainda não tem a nota fiscal lá, e ela opta por não quero fazer, não estou afim de fazer o meu registro. Quais são as ferramentas que a Receita Federal tem para detectar um possível atraso no atendimento à obrigação acessória? O que ela tem ali de poder para achar esse pessoal? Veja, ouço também bastante gente falando. A Receita não tem como saber se eu não, que eu não estou registrando, não tem como saber que eu tenho registros a serem feitos. Gente, a Receita Federal ela vem cada vez mais melhorando nessa questão de cruzamento de dados. Eles estão muito espertos nesse quesito. E então, assim, a Receita já, inclusive, saiu intimações, e eu tenho alguns exemplos que até a gente mostra em cursos, que a Receita conseguiu pegar, né, as informações da empresa através do Siscomex. Então, gente, o Uau. Siscomex tem tudo. O Siscomex tem tudo que a empresa, o importador, exportador, tem que colocar tudo lá no Siscomex. A Receita Federal conseguiu bater essas informações. O que ela fez? Ela pegou os fretes do Siscomex e mandou uma intimação para a empresa, questionando, você tem, um exemplo, tá? 1.000 fretes aqui, cadê esses fretes no Siscoserve? Veja, olha essa ferramenta poderosa que a Receita tem, Siscomex. Então, dizer que a Receita não tem ferramentas estaria totalmente errado. Outra coisa, o Bacen está envolvido no Siscoserve. Fechamento de câmbio, tudo passa pelo Banco Central. Como que a Receita não tem ferramentas para verificar? Através do Bacen ela consegue verificar. Você está mandando o câmbio lá para fora e cadê esses registros no Siscoserve? Então, Legal. basicamente, são duas ferramentas muito utilizadas. Fechamento de câmbio, Bacen, Siscomex. Então, a Receita Federal tem sim como verificar se você tinha registros a serem feitos e não está sendo feito. E aí as Legal. pessoas me falam, mas e aquele percentual de 3% por inexatidão ou por omissão? Como que a Receita vai verificar? Gente, uma simples ligação, a Receita consegue verificar se você está registrando a informação correta. Então, não tem como alegar que não tem como. Pessoal, não dá mais para empurrar com a barriga, tem que Não, começar a se mexer. Esse é o grande exatamente. fato.
E isso que a gente está em 2009, chegando em 2020, isso já foi falado lá desde 2015, exaustivamente, quando o negócio começou a pegar. O pessoal tem Exatamente. falado, tem que fazer. Eu consigo registrar o quê? 5 anos para trás, Ana? O meu Cisco serve? É igual ao fisco, como qualquer outro? Consegue registrar qualquer data, não tem uma data limite, consegue entrar lá e fazer o registro normalmente. Ah, entendi. É claro que com essa possível implementação da nota fiscal eletrônica, a gente ainda não tem informação de como que pode ser, Uhum. que vai ser. Então, se vocês têm passado, a gente sugere que regularize antes de saírem a nota fiscal eletrônica, porque depois não temos certeza de como que vai ser feito. E o que a gente espera, né, com essa nova mudança prometida e a partir de quando são esperadas essas mudanças? Quando que a Receita Federal deseja implementar essa nota fiscal? Não vem me falar que é abril de 2020, que já me prometeram do INPE para essa data. Olha, é um pouco antes, para Uau! te. Não sei se vai assustar ou vai ajudar, mas em evento na própria Fiesp, eles comentaram que seria para janeiro de 2020 já. Só que janeiro de 2020 já está aí. A gente esperava Uhum. que por meados de agora, né, de setembro ou outubro, ou antes até, né, agosto, já saísse alguma informação. Que o Mas evento não foi em saiu abril, nada, né? mas não saiu nada. Não Hum. temos layout de como seria essa possível aba para informação, não temos informação do que teria que ser registrado, como que vai ser, não tem nada ainda. Então a gente Uhum. está ansioso esperando por novidades, né? Sim. E o que esperar? Gente, um cruzamento de dados muito maior, é o que eu falei antes. Se a empresa já não fazia, porque, enfim, inúmeros argumentos que a empresa pode alegar, agora tende a piorar. Imagina, atrelada à nota fiscal, a Receita vai conseguir fazer um cruzamento de dados muito mais efetivo. Uhum. Emite a nota, já estão lá as informações, ela vai ter a informação precisa, não vai ser mais. A gente acredita, né? Que porque no Ciscoserve o sistema à parte é outro banco de dados, é diferente. Na Uhum. nota fiscal é tudo online. Então, o que esperar? Um cruzamento de dados muito maior, não vai ter como sonegar. Pois veja, se está atrelada a nota fiscal, eu tenho que emitir nota. Então, Exato. recolhimento de impostos. E eles vão querer receber, né? Vão querer emitir a nota. Exatamente. Então, assim, o que esperar? Nada mais, nada menos do É. que um cruzamento de dados mais efetivo. Olha, eu vou colocar minha experiência aqui como presidente de uma empresa de software. Se eles não liberaram o layout ainda, dificilmente ocorrerá para janeiro de 2020, porque as empresas elas têm que se Com adaptar. certeza. Com certeza. Até porque quando saiu a nota fiscal eletrônica, até Uhum. hoje tem municípios, né, que não tem nem acesso à internet. É bem precário ainda, né? Infelizmente. Ainda falta muita evolução ainda no Brasil. Não Sim. só no Brasil, né? No exterior também é assim. Tem lugares no interior da Itália, Alemanha, que não tem acesso à internet também. Não é só Brasil isso, né? Mas, com certeza, para sair uma implementação nesse nível, nesse tamanho, já deveria sair alguma coisa. Então, a gente acredita que vai demorar ainda muito para sair essas informações, Show de até bola. regularizar tudo. Show de bola. Pessoal, antes de terminar, antes de deixar a Ana falar um pouquinho aqui do canal do Aneiro, do curso que ela dá lá, eu tenho que fazer duas perguntas aqui que vou fazer com a Ana aqui. A última é para discussão de mais de 8 horas, hein? Mas a primeira delas é mais fácil. Eu sou uma empresa aqui do Brasil que eu contrato um software lá dos Estados Unidos e pago mensalmente em dólar. Eu sou obrigado a registrar esse Scorsese? Se você não é do Simples Nacional, sim, tem que registrar. E registrar. Fiz qualquer tipo de importação pessoa física, importei para mim mesmo, tenho que registrar? Não, não tem, porque tem um limite de 30 mil dólares dos Estados Unidos. A Show de não, bola. E uma MEI que eu estou abrindo para revender? também não. Também não. E agora vem a pergunta de US$ 1 milhão que eu prometi lá no começo do que a gente estava conversando.
A capatazia, o THC, quem que é o responsável pelo Ciscoserve? Essa daí eu acho que dá uma discussão de umas 8 horinhas de curso, hein, Ana? Olha a pergunta que todo mundo faz em curso. Gente, na realidade, essa pergunta é uma pergunta que, em curso, olha, é assunto para um dia, tá? THC, capatazia, como quiser chamar, é assunto para um dia inteiro de curso, porque a gente costuma dizer que no Ciscoserve tem dois assuntos muito polêmicos, que é o THC e a Demurge, que nem foi até comentado, mas só comentando. Porque elas geram muita discussão. Porque nem a Receita Federal se entendeu ainda de como tratar o THC. Em momentos ele trata o THC de uma forma, em momentos ele trata de outra forma. Então, o que é o THC? Basicamente é o Terminal Handling Charge. Tem aquele manuseio da carga para a carga chegar no navio, enfim. Só que tem soluções de consulta que se contradizem. Leva o entendimento de uma forma e outra leva de outra forma. O que nós, Canal Aduaneiro, sempre sugerimos? Que as pessoas leiam as soluções de consultas relacionadas ao tema e cheguem a uma conclusão. Não vou falar da opinião do Canal Aduaneiro, até porque isso é discutido em curso. Então, se você tiver interesse em saber mais informações referentes a esse assunto que é bem discutido em curso, inclusive gera até bastante discussão, porque, como eu falei, como tem soluções de consulta que falam uma coisa e outra fala outra, muitos entendem de diferentes formas. E aí tem THC em reais, num frete isolado, num frete prepaid. Então é aquela confusão. Então, se vocês querem saber mais, entrem lá nos cursos do Canal Aduaneiro, deem uma olhada. Eu mesma dou curso também para agentes de carga, que é um assunto bem... a gente separa, porque é bem mais... tem que virar a chavinha para agente de carga, que é complicado. Tem que separar, não tem jeito. Não, é um cenário totalmente diferente. Então, se você tiver interesse, entre no Canal Aduaneiro e verifiquem os cursos e se inscrevam, e a gente vai ficar muito feliz de te encontrar lá. Isso aí. Pessoal, chegamos ao final de mais uma sessão do Comex Digital Talk. Ana, obrigado por toda a sua presença aqui, pela sua simpatia, por todas as informações que você trouxe para a gente. Foi muito legal o bate-papo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e espero encontrar vocês nos nossos cursos, ok? Isso aí, pessoal. Ainda tem mais, pessoal. Não sai daí, não. Vem com a gente.